Sansa Croma Nenaiô, do alto do morro, correndo na estrada sem fim, o sol a pino jamais esquece. Juntar pedacinho por pedacinho, na melodia gritante de ser capaz de poder dar só mais um passo. Transeuntes desse espaço, ser pássaro, ser gente, ser no desafio de conseguir existir. Sônias, Marias, Anas, Neides, Gabis, Déboras e Ritas, na emergência das vozes múltiplas que compõem esse lugar. Retrato, aquilo que tem grande semelhança, idêntico a retratos, mais que falados, dançados, vividos. Retratos, que são o que é esse querido Capão. Desde pequena, eu já tinha muito claro para mim que era essa coisa de um dia ser professora. Me perguntava, o que você vai ser quando crescer? Ah, você é professora. Eu colocava as bonecas, depois de brincarmos muito, eu era professora. Então, é a elas que eu dava a minha aula. Quando eu tenho contato com a dona Eda, faz um mês, 2 meses, eu entendo que o que eu quero fazer mesmo da minha vida é multiplicar aquilo que eu aprendi. E é exatamente o que ela faz, a vida inteira dela. Quando ela fala para mim que desde pequena ela já pensava em ser professora, que quando ela era criança ela dava aula para os bonecos, que ela dava aula para as bonequinhas dela, e que a mãe dela ajudava ela nisso, para ela dar aula lá para os bonequinhos dela, e desde pequena ela já pensava em ser professora, e eu entendo que isso é o que tem de relação comigo e com ela. Essa é a linha, porque desde pequena eu também queria ser bailarina, nunca foi diferente. A minha infância, ela foi uma infância de uma família italiana. Então, o que é uma infância de família italiana? Meus avós e meus pais vieram da Itália e, quando chegaram aqui, eles compraram um terreno, a antiga João Cachoeira, ali no Itaim, e todos juntos, 11 irmãos, mais nona, nono, né? E nós criamos nesse ambiente, todos juntos. E eu tive pais extremamente amigos. A minha mãe tinha 14 anos quando eu nasci, e meu pai tinha 20. E criaram, eu e meu irmão somos em dois, com muita liberdade, com muita sinceridade, muita verdade, né? É difícil. Apanhei bastante, porque eu era moleca toda a vida, eu era muito moleca. Mas eu acho que me deu que me traz esse valor forte de conjunto, né? De coletividade, de sempre ter gente, de gostar de gente. Porque aqui é tudo para mim. E a minha relação com a Eda, ela é tudo para mim. E olha, eu não tive uma experiência muito agradável na minha escola, porque nós falávamos italiano quando criança. Quando eu entrei na escola, eu misturava as palavras. E naquele tempo tinha palmatória, tinha alguns castigos físicos. Eu apanhei muito para falar algumas palavras. Eu lembro do estonjo, eu falava estonjo. E a professora, é estojo. E eu, estonjo. E ela pegou, naquela época, os estojos eram feitos de madeira. Então, na cabeça, isso é estojo, não é estojo. Sangrei. E aí, cheguei em casa, a minha mãe, não, você mereceu, porque você não obedeceu a professora, mas
falei, puxa, era para ter, assim, horror à escola. Pelo contrário, eu falei, eu vou aprender a falar direito, vou ser professora. Acho que foi estímulo para ser a educadora. E eu sempre, assim, eu tinha um pai marceneiro, entalhador, muito caprichoso, então ele fez casa no quintal, casa de boneca, que aí era escolinha. Acho que foi isso me familiarizando com, né, essa coisa de me tornar educadora. Bom, ter contato com a dona Eda me fez perceber que ainda existe uma ponta de esperança em mim de acreditar que a arte e a educação ela vale a pena. Eu me formei e aí naquela época, eu me formei com 13 anos no 8º ano, com 14 anos, naquela época eu já trabalhava. Fui fazer magistério. Mas aí tem que trabalhar para ajudar em casa, eu fui trabalhar numa escolinha infantil, né? Então eu fui ser ajudante de escolinha infantil perto de casa. E aí eu já comecei a observar algumas coisas que eu não concordava, mas por que tem que ser assim? Eu sempre fui muito inconformada na educação. Do problema da evasão. E ela acha que uma coisa que a gente faz aqui é que nas comissões não colocar aluno. Então ela acha que o aluno perde um pouco essa coisa entendeu? Da participação. Então ela acha que a gente deveria mudar. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar itens para avaliação geral e aí vamos pedir sugestões. E aí no próprio magistério eu já fazia alguns questionamentos, tanto é que quando teve um movimento lá no Largo 13, né, em 68, nós estávamos lá, fomos presos, depois soltaram os estudantes, né, que nos reunimos tudo no Largo 13, em 66, 64, essa época toda aí a gente estava em movimento estudantil, porque tinha uma coisa de sempre estar querendo mostrar algumas coisas que poderiam mudar, né, na educação. E assim, a minha experiência de trabalho junto com a Eda, a gente tem um feeling muito bom, né? Essa é uma afinidade de trabalho por conta, assim, a gente partilha de alguns sonhos, né? E esses sonhos, né? O sonho dela, principalmente em ter uma escola aberta, um trabalho, pensando numa concepção de ser humano, de pessoa, de mundo, né? Eu sempre estive envolvida com exclusão, eu nunca tive... Me convidaram várias vezes para trabalhar em escola particular, qualquer coisa, mas eu achava que eu não iria me dedicar, eu não seria suficientemente, né, não iria desempenhar meu papel como educadora com coisas que já estavam acontecendo muito facilmente. Eu queria... Aí eu fui trabalhar naquela época, era a FEBEM. Bom, o processo de criação foi, ao mesmo tempo que foi fácil, porque o que mais me chamou a atenção foi o fato dela dizer que, desde pequena, desde criança, ela dava aula para as bonecas dela. Então, claro, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça é pegar as bonecas e transformar nisso numa cena que pudesse contar um pouco da história de vida da dona Eda. E aí eu já estava despontando algumas coisas na USP, né, de Paulo Freire e tudo, e eu fui até a PUC, lá no centro acadêmico lá, e falaram, não, Paulo Freire se reúne todo sábado, pela manhã com um grupo, para uma discussão, para uma conversa. E aí foi aí que começamos a conversar. E de uma maneira muito carinhosa, muito franca, né? E ele falava, acredita que é isso que o Brasil precisa, né? Uma educação de jovens e adultos, mas que acreditem, não que façam por fazer.
E aí me mostrou uma porção de possibilidades que nós tínhamos que fazer e começamos a fazer. Aí nós começamos a fazer e veio o convite para o CIEJ. O CIEJ é um centro integrado de educação de jovens e adultos que, atendendo a um desafio de colocar educação de jovens e adultos dentro de uma comunidade, 2 comunidades, que passavam por um momento de violência, né? O Justiceiro no Parque Santo Antônio, a Godóia aí meio que também passando por toda uma movimentação. E eu tinha que trazer esses jovens para cá. Como? Eu falei, eu vou realmente integrar essa escola a essa comunidade. Eu vou abrir os portões, vamos trabalhar o que é público e privado, que eu acho que é importante para eles sentirem confiança. E vamos ver o que dá. E aí fizemos a escola realmente, né, sem muros. Eu falei, eu quero ter liberdade, mas eu vou trabalhar dessa maneira. Eu acho que foi isso que estou há 15 anos, acreditaram nessa possibilidade e aí nós estamos aqui, né, fazendo essa educação diferenciada. E foi incrível, mas ao mesmo tempo foi difícil. Porque como que seria eu voltar à minha infância? Porque era um pouco de voltar para a minha infância. Ela está tão distante de tudo que eu fiz hoje. E também da arte e educação, estou tão distante dos aprendizes que eu tive contato já há 2 anos. Esse foi o lado mais difícil, assim, resgatar de uma forma que não fosse dolorosa. Porque quando eu decido não fazer mais arte e educação na minha vida é por um processo doloroso, de achar que as coisas não vão dar certo, que as coisas não vão mudar. Com essa vivência que a senhora teve com o Paulo, que lição assim, a senhora tirou dessa convivência com ele? Que legado ele deixou de mais forte? De mais forte? Mais marcante? Mais marcante? Leitura do mundo antes da leitura da palavra. Eu tenho que conhecer o meu aluno. Eu tenho que entender. Eu tenho que compreender. Eu tenho que estar aberta ao diálogo. Então, né, leitura de mundo, essa compreensão toda, até como os meninos chegam aqui, qual o papel dessa escola nessa comunidade, para esses meninos, meninas, senhoras e senhores, para depois eu começar a leitura da palavra. Eu acho que ficou mais forte. E eu acho que isso é tão forte que, por consequência, nós temos tudo isso que acontece agora, né? O respeito, o acolhimento, a franqueza do diálogo aqui no CIEJ, mas veio por conta disso. Então a comunidade começou a participar. E com a chegada da comunidade, eu precisei assumir algumas coisas. E eu fui assumindo algumas coisas que, talvez pela minha experiência ou não, pela minha vontade de fazer isso realmente, uma educação realmente acontecer, eu fui fazendo assembleias, deixando que os meninos escolhessem uma porção, decidissem uma porção de coisas. Atendemos muito
fazemos um diagnóstico para saber qual o nível de escolaridade desse menino, para depois colocá-lo na escola, independente de série, né? Para que ele realmente tenha isso com sucesso. E aí eu vim saber depois que era escola democrática, a assembleia já poderia existir de uma maneira mais organizada, e aí nós partimos para o estudo, para a teoria, mas começamos na prática, né, de acreditar na comunidade. Ela é tudo de bom. Ela é muito legal. Eu gosto do jeito de trabalhar aqui. A gente trabalha bem livre, né? É como vocês, danças livre, tudo de bom, né? Com certeza. Isso é lindo. Obrigada a vocês. Mais uma vez, muito obrigada. E sempre quis que a arte não fosse simplesmente para subir no palco e ficar por isso mesmo, e receber palmas depois. Que isso pudesse ser transformado em algo que foi transformado na minha vida também. Eu que agradeço o carinho que vocês tiveram comigo. Obrigada.